Diferente de outros esportes onde atletas têm um poder de barganha incrível na hora das negociações de contrato, no MMA todo esse poder fica nas mãos dos eventos. Eles chamarram a contratos eternos por uma bolsa específica, muitas vezes controlando com quem, quando e onde você luta, e ainda pode te mandar embora quando der na telha. É comum ver lutadores que são demitidos por claramente não terem nível suficiente para lutar no UFC, mas já vimos lutadores serem dispensados apesar de estarem no auge de suas carreiras, decisões que acabaram saindo pela culatra. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que o UFC não deveria ter demitido ou dispensado. Número 10, Miguel Torres. Você ficaria bolado se postasse um tweet que tinha tudo para ser inofensivo, mas acabasse custando seu emprego. Foi exatamente isso que aconteceu com o ex-campeão peso-galo do WEC, Miguel Torres. Ele tinha acabado de perder uma decisão apertada para Demetrious Johnson e postou um comentário deplorável sobre estupro, dizendo que se um tipo específico de van fosse chamado de van surpresa, mais mulheres não se importariam em passear nelas. Todo mundo gosta de surpresas. Pois é, totalmente deplorável. Miguel se defendeu dizendo que estava simplesmente citando o programa de TV, mas Dana White ficou puto e demitiu o cara imediatamente. Dana voltou atrás em sua decisão e recontratou o Torres depois que o lutador pediu desculpas publicamente. Mas voltou a demitir o cara depois que ele perdeu para Michael McDonald na luta seguinte, no UFC 145. Torres, que em determinado momento chegou a ser considerado o melhor peso-galo da história, nunca voltou ao UFC. Torres chegou a ter um excelente cartel de 37-1 no MMA e só perdeu para alguns dos melhores do Ultimate, mas sua reputação nunca mais foi a mesma. Uma lenda desse calibre merecia um destino melhor. Número 9, Matt Riddle. Anotar longas sequências de vitórias pode ser a receita para o sucesso no MMA, mas nem isso salvou o meio médio Matt Riddle da demissão do UFC. Tudo porque o cara curtiu uma erva. Riddle construiu toda a sua carreira no UFC, estreando na 7ª temporada do TUF, aos 20 e poucos anos, anotando o nocaute que Dana White definiu como o maior da história do reality show até então. Depois de alternar vitórias e derrotas no UFC, Riddle venceu 4 consecutivas em pouco mais de um ano, mas 2 dessas vitórias foram transformadas em no contest por causa de doping de maconha. Riddle era uma grande promessa do MMA, mas o UFC decidiu demiti-lo mesmo assim. Riddle argumentou que tinha prescrição médica para uso de maconha medicinal e o UFC não levava isso a sério, ao mesmo tempo que permitia a reposição hormonal de testosterona. No fim das contas, o Matt só voltou a lutar MMA uma vez depois disso, antes de fazer a transição para o Pro Wrestling, se tornando uma das maiores estrelas do WWE depois de brilhar na NXT, mostrando que o grande perdedor nessa história foi o Ultimate, não ele. Número 8, Jake Shields. Um dos grandes motivos que tornaram o MMA um esporte tão cativante é como existem lutadores tão diferentes uns dos outros, mas o estilo primordialmente voltado ao grappling de Jake Shields acabou sendo o catalisador de sua demissão em 2014. Empolgante ou não, Shields era um dos melhores do mundo no que fazia, ganhando cinturões no Elite XC e no Strikeforce antes de entrar pro UFC, embalado por 14 vitórias seguidas. Shields chegou a disputar o cinturão do UFC contra Georges St-Pierre, derrotou o futuro campeão Tyron Woodley e ainda superou Demian Maia no Brasil. Shields falhou num teste antidoping no UFC, é verdade, mas isso aconteceu um ano e meio antes dele ser dispensado, então teve pouco peso nessa história. Shields era o 6º no ranking quando foi liberado pelo UFC depois que Hector Lombard quebrou sua invencibilidade de 4 lutas. De acordo com Dana White, Shields foi dispensado devido à sua queda no desempenho, bolsa alta e falta de empolgação, fazendo dele, nas palavras do careca, apenas mais um cara. É verdade que Shields nunca conquistou o cinturão do UFC, mas ele sempre foi uma pedra no sapato dos melhores da categoria. Número 7, Fabrício Werdum. Fabrício Werdum tinha 6 lutas no Pride quando foi jogado direto aos Leões no UFC em 2007, perdendo na decisão para o ex-campeão Andrei Arlovski. O brasileiro se recuperaria com nocaute sobre Gabriel Napão e Brandon Vera, mas acabou cortado sem cerimônias após um nocaute brutal para Júnior Cigano. Werdum ainda tinha 4 lutas no seu contrato, mas o UFC tomou essa decisão em parte porque Cigano ainda era um desconhecido e dar a volta por cima depois de cair para um cara daquele seria difícil. Werdum acabou migrando para o Strikeforce, vencendo 3 seguidas, incluindo a histórica finalização sobre a lenda Fedor Emelianenko. Foi um feito e tanto para o gaúcho no Strikeforce, e o UFC deve ter sido doído de inveja por saber que deixou Werdum sair pela porta dos fundos. Werdum eventualmente voltou ao UFC em 2012, permanecendo invicto até conquistar o cinturão dos pesados e mostrando que o UFC deu mole de tê-lo demitido antes. Número 6, Nick Diaz. Um jovem Nick Diaz começou sua primeira passagem pelo UFC com 2 vitórias por interrupção, incluindo o nocaute sobre Robbie Lawler em 2004, mas acabou liberado após 3 derrotas consecutivas por decisão para Diego Sanches, Joe Riggs e Sean Sherk. Nick acabou voltando como substituto em cima da hora, finalizando 2 seguidas no primeiro round, mas acabou saindo mais uma vez após rejeitar uma oferta considerada baixa. Nick acabou assinando um contrato de uma luta com o Pride, finalizando Takanori Gomi, vitória que acabou anulada por conta de doping de maconha. Diaz foi parar no Elite XC, mas sem sucesso, migrando para o Strikeforce e se tornando campeão dos meio médios, defendendo o título 3 vezes,
emplacando 10 vitórias consecutivas. É claro que ele voltaria ao UFC quando a Zuffa comprou o Strikeforce, mas talvez Dana White tenha perdido a chance de contar com Diaz em seu auge. Nick Diaz ainda é uma estrela do esporte e está preso a um contrato com o UFC. Ele voltou ao octógono depois de 7 anos para perder por nocaute técnico para Robbie Lawler, e agora fica a dúvida no ar se ele seguirá competindo ou não. Número 5, Chris Cyborg. Todo mundo, especialmente Dana White, tá careca de saber que o UFC e a Chris Cyborg nunca tiveram a melhor das relações. E não era pra menos, né? Já que ver seu futuro chefe falando que você parece o Vanderlei Silva em um vestido e salto alto é escroto demais. Walking up the stairs, jacked up on steroids, beyond belief, and look like Vanderlei Silva in a dress and heels. Mas quando o Cyborg finalmente assinou com o UFC em 2016 e mostrou todo o seu potencial no octógono, o UFC eventualmente abriu uma categoria só para ela. Cyborg reinou no peso pena e provou sua importância para o UFC ao gerar ótimos índices de audiência. O UFC acabou marcando uma super luta entre ela e Amanda Nunes, campeã dos galos, e o desfecho foi trágico para Cyborg, que viu sua sequência invicta de 21 lutas ruir ainda no primeiro round. Cyborg pediu uma revanche, mas tudo levava a crer que jamais aconteceria. O UFC e Cyborg divergem um pouco nessa questão, com Dana White alegando que a ex-campeão queria lutas fáceis, enquanto Cyborg reclamava de intimidação. Isso tudo acabou sendo a gota d'água que levou à saída da curitibana da organização. O UFC perdeu uma das lutadoras mais emocionantes e divertidas para o seu concorrente direto, ficando com uma categoria ainda mais esvaziada e sem sentido. Número 4, Josh Barnett. Falhar em testes antidoping em lutas consecutivas é um motivo e tanto para ser demitido de uma organização de MMA, mas eu aposto que o UFC se arrepende de ter dispensado Josh Barnett em 2002. Barnett nocauteou Bob Hoffman em sua 4ª luta no UFC para chegar a um quartel de 12-1, mas testou positivo para substâncias proibidas. Em vez de receber uma suspensão, Barnett levou apenas um puxão de orelha da Comissão Atlética de Nevada. Josh claramente não levou a sério, testando positivo mais uma vez para anabolizante depois de conquistar o título dos pesados contra Randy Couture. Barnett perdeu o cinturão e foi demitido pelo UFC. O MMA japonês estava explodindo nessa época e Barnett acabou assinando com Pride logo depois. A divisão dos pesados do UFC ficou estagnada depois disso e, por ironia do destino, Tim Sylvia também foi suspenso por doping no ano seguinte, depois de uma trilogia sem graça contra Andrei Arlovski. Eu tenho certeza de que o UFC gostaria de ter mantido o Barnett sob contrato apesar do doping, como fizeram com Sylvia, em vez de liberar um dos melhores pesos pesados da época. Número 3, Rory MacDonald. 9 entre 10 fãs de MMA vão mencionar a guerra entre Rory MacDonald e Robbie Lawler quando perguntados qual a melhor luta de todos os tempos, o que torna ainda mais surreal a decisão do UFC de deixar o Rory fechar com Bellator pouco mais de um ano depois. Se Rory tivesse sobrevivido ao 5º round contra Lawler, ele teria sido coroado campeão dos meio médios do UFC. É verdade que ele acabou perdendo sua luta seguinte para Stephen Thompson, mas ninguém duvida que ele ainda seja um dos melhores meio médios do planeta. Aquela luta contra o Wonderboy foi a última luta de seu contrato, e Rory acabou deixando o UFC quando Dana White decidiu não igualar a oferta feita pelo Bellator. MacDonald conquistou o cinturão do Bellator pouco tempo depois e uma pitada de matemática da MMA te permitia dizer que ele era o melhor do mundo até 77 quilos, já que tinha vitória sobre o então campeão do UFC, Tyron Woodley. Rory também deu caminho das pedras para seu ex-companheiro de treino Sage Northcutt, que também decidiu se testar no mercado e foi pro One. Gegard Mousasi seguiu o mesmo caminho, garantindo lugar nessa lista. Número 2, Gegard Mousasi. Poucos lutadores no mundo podem dizer que lutaram em tantos grandes eventos de MMA quanto Gegard Mousasi. O cara simplesmente lutou no Pride, no M1, no Dream, Strikeforce e no UFC, onde muitos imaginavam que seria sua última casa no esporte. A surpresa foi geral quando ele deixou o UFC em 2017, embalado por 5 vitórias consecutivas, 4 delas por interrupção, para fechar com Bellator. Scott Coker simplesmente ofereceu uma bolsa maior, vencendo a disputa com o UFC. Não se engane, o UFC tinha totais condições de cobrir a oferta e manter Mousasi no plantel, mas preferiu liberar o 4º colocado no ranking. Não foi só dinheiro que convenceu Mousasi a trocar de casa, mas também a possibilidade de lutar em outras categorias e enfrentar outros grandes nomes do esporte, como Rory MacDonald e Ryan Bader. O UFC perdeu um lutador amado que tinha tudo para ser campeão, enquanto o Bellator reforçou ainda mais seu plantel com Mousasi, que se tornou campeão dos médios pouco tempo depois disso. Número 1, Demetrious Johnson. Embora suas lutas dividam opiniões no MMA, não dá para negar que Demetrious Johnson é um dos melhores lutadores da história do esporte. Se o UFC se orgulha tanto de ter os maiores do mundo no seu plantel, como deixar alguém desse nível embora assim do nada? Porque eles não mantiveram Demetrious por lá. Tudo começou com o fim do reinado de Demetrious no peso mosca em 2018. Johnson contou que se sentiu livre por não ter o cinturão, e já que ele nunca sentiu que o UFC o promovia da melhor forma possível, Demetrious sugeriu de lutar em outro evento. O UFC vetou a ideia a princípio, até que seus empresários sugeriram uma troca com o One pelo Ben Askren. O acordo foi fechado e Demetrious fez as malas rumo à Ásia, nos privando de uma necessária trilogia contra Henry Cejudo. O UFC ficou com Ben Askren, que ninguém sabia ao certo seu poder de marketing, enquanto perdia um dos melhores talentos.
E aí, meus amigos, o tiro saiu pela culatra de leve, já que Askren perderia 2 de suas 3 lutas no UFC, enquanto Demetrius ajudaria o One a crescer nos Estados Unidos, se tornando campeão do GP dos Moscas por lá, antes de perder para o campeão Adriano Moraes. Você pode até argumentar que Jorge Masvidal não teria se tornado a estrela que se tornou sem a existência de Askren, mas entregar um dos melhores lutadores de todos os tempos de bandeja não justifica. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays. E um salve também para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.